prazer muito grande estar com vocês, conhecer os irmãos, usufruir, desfrutar do amor, do carinho de vocês desde que chegamos aqui, muito bem tratados, muito bem cuidados, irmãos se esforçando aí para dar todo o seu melhor para nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Também quero já desafiar, alguns que o pastor sempre fala que, alguns não muitos, que participam aqui da igreja e nunca vieram aqui ainda, pessoas que apoiam esse ministério. Quero dizer, vale a pena vir aqui e ver com seus próprios olhos e sentir o que esses irmãos têm feito, ou melhor, o que Deus tem feito, através deles. Pessoas têm se chegado, pessoas têm ouvido o Evangelho, pessoas têm sido assistidas, mas o principal é que eles têm recebido da palavra de Deus. Esse realmente é o alimento eterno, é o alimento que sustenta a vida. Muito bem, para aqueles que ainda não conhecem Peniel, vamos passar um pequeno vídeo, para que vocês possam ser desafiados a ir lá visitar a Rebeca e o Bruno, e também conhecer a escola, o ministério. Então é apenas um vídeo que você vai ter uma ideia um pouco de como funciona o Instituto Bíblico Peniel, que pertence à Missão Novas Tribos do Brasil, um instituto que tem o foco no ensino da Palavra de Deus. Esse é o nosso foco, olhando sempre para a grande necessidade dos povos indígenas. Então, o nosso desejo está em nosso coração é preparar pessoas para serem conduzidas pela igreja até os povos não alcançados, especificamente os indígenas do nosso país e do mundo. Então, esse é o nosso foco, o ensino da palavra de Deus, e que Deus conduza a sua palavra aos povos não alcançados. Tá joia? Então, esse pequeno vídeo vai mostrar um pouco lá do dia a dia de Peniel. Pode passar. Aqui temos vários livros, a gente pode pegar emprestado, pegar para ler, alugar esses livros aqui, alguns para consulta também, para os trabalhos que a gente tem. Essa aqui é a nossa capela, é aqui onde nossos cultos acontecem, os cultos e reuniões, eventos também. Todos os nossos eventos, como o X-Play e acampamentos, eles acontecem aqui também. Essa é a nossa capela, local de reuniões. Esse aqui é o nosso refeitório, é onde os solteiros eles fazem as suas refeições. Também temos a cozinha dos alunos solteiros. Aqui temos várias equipes de cozinha, os próprios solteiros cozinham, os solteiros, então essa é a nossa cozinha. Aqui no refeitório também acontecem algumas reuniões e confraternizações. Temos aqui as nossas quadras de esportes, temos uma quadra de areia para vôlei e uma quadra poliesportiva, tem basquete e futebol.
vezes para cuidar agora das suas ovelhas que estão lá, né? Nós louvamos a Deus por isso. Muito bem. Também em Peniel tem um acampamento que se realiza no mês de novembro, esse ano, dia 12 de novembro, que chamamos de Extreme. É um acampamento mais para jovens, ou para todos aqueles que têm espírito jovem, né? Ou seja, os de cabelo branco que têm o espírito jovem também são bem-vindos, né? Porque é bem radical lá esse acampamento. Tá bom? Então já podem correr atrás. Em breve vai ter as inscrições abertas para esse acampamento que vai se realizar no mês de novembro agora, de 2022. Tá joia? Nós estamos aqui para conhecer os irmãos, andamos bastante aí no bairro, vimos os grandes desafios que a igreja tem nesta comunidade, de manifestar o amor de Deus, pregar o Evangelho, que é o nosso foco principal. E eu louvo a Deus por tudo que vi, e embora seja um grande desafio, também louvo a Deus porque tenho percebido no coração dos irmãos, da liderança, que embora haja muita coisa para fazer aqui, mas os irmãos têm levantado os olhos e visto que a obra do Senhor é o mundo todo, né? E Deus tem levantado pessoas e os irmãos têm apoiado. E o pastor Samuel já deixou bem claro o desejo de ver essas pessoas indo para longe, né? Amém. Mas você pode pensar, mas tem tanta coisa para fazer aqui. Mas Deus levanta outros, né? E eu estou vendo muitos aqui. Então não vai faltar mão de obra aqui, né? Então louvo a Deus por isso, porque tem um olhar aqui, mas também tem um olhar que é o mundo, né? E isso é muito importante. Não perder esse olhar, não deixar de levantar os olhos, né? E ver que há muito mais para fazer além do local que eu estou. Então, louvo a Deus por isso. E para aumentar ainda mais esta visão dessa grande necessidade, nós estamos aqui também com o objetivo de trazer um desafio missionário que chamamos do clamor de Batum. Por que Batum? Porque Batum foi o nome de um indígena no país de Papua Nova Guiné, que clamou, pediu missionários para a aldeia dele, mas não tinha na época dele. Então essa peça ela vai trazer à memória este fato que aconteceu em 1984. Então o que vamos encenar aqui nesta noite não foi algo inventado lá na escola, não saiu de nós mesmos, mas foi uma situação que aconteceu de fato em 1984 com uma equipe missionária que estava em um trabalho indígena naquele país, em Papua Nova Guiné, e aldeias vizinhas começaram a pedir também aquilo que a aldeia onde os missionários estava recebendo, ou seja, o Evangelho. Eles queriam o Evangelho. E essa peça vai retratar o que aconteceu naquele dia, onde 2 indígenas foram até esta equipe missionária e foi pedir missionários para falar de Jesus Cristo para eles. Tá bom? Então, essa peça vai retratar esse dia. Que Deus abençoe. E agora vai ser a peça. Depois nós vamos ter uma mensagem também de desafio de Deus aos nossos corações.
Yumbe yote vya Mungu wetu, namba wewe. Yumbe yote vya Mungu wetu, namba wewe. Fazeni O que estamos para apresentar é baseado em uma história verídica. Ocorreu em 1984 em uma das aldeias da tribo Visório, no país da Papua Nova Guiné. Fazia cerca de 2 anos que os missionários Roberto e Jorge estavam trabalhando com esses nativos. Eles já haviam aprendido a língua e a cultura do povo e estavam no processo de apresentar-lhes o Evangelho. Os missionários tinham uma necessidade urgente, que era a construção de casas melhores, pois até então não haviam levado suas famílias para a aldeia. Uma equipe de jovens norte-americanos se dispôs a ir à Papua Nova Guiné para ajudá-los na construção de suas casas. Nossa história começa no dia em que esses jovens chegam à aldeia Visório. Ai, Jorge, ainda bem que não choveu nada essa semana. A pista de pouso já deve estar seca. Nem me fala, Roberto, eu acho que já dá para o avião com a equipe chegar aqui para Papua Nova Guiné, cara. Não, com certeza. A previsão, inclusive, estava para essa semana. Sim, mas não chegou. E assim, a equipe chegou à tribo Visório com muita expectativa e desejo de trabalhar. Mas acho que estou vendo alguém chegar. Sejam bem-vindos. Deve ser o Pedro, né? Isso. Eu sou o Jorge. Prazer. Meu colega Roberto. Prazer, Roberto. Pedro, apresenta a sua equipe, por favor. Claro, essa é a Ana, Suzy e Sheila. Legal, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegar. Deixa eu ajudar com as malas, por favor. As malas. Ah, não, cara. Chega. Vamos chegar. A gente fica à vontade. Pessoal, muito obrigado por vocês virem de tão longe nos ajudar na construção das nossas casas. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Nós também estamos muito felizes de estarmos aqui. Mas estávamos conversando no avião, o que a gente, além do trabalho físico que vamos fazer aqui, o que nós vamos ver e aprender? Legal, Pedro. Além do trabalho físico, vocês vão poder acompanhar como é desenvolvido o trabalho da enfermaria, o trabalho de alfabetização e, claro, o ensino cronológico da Palavra de Deus. Eu creio que vocês terão um amplo conhecimento de como é o campo missionário aqui em Papua Nova Guiné. Legal, mas eu estou realmente muito ansiosa para saber onde é que nós vamos construir as casas, porque foi exatamente o que viemos fazer. Gente, chega aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver bem ali? Não, olha com atenção. Vocês estão vendo a entrada da aldeia? Ah, sim. Ah, viu? Então, a gente vai construir as nossas casas bem ao lado da entrada. Isso para a gente ter o máximo de contato com o povo possível. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu tô com muita fome. Porque eu tô sentindo um cheiro muito bom. Eu duvido que vocês consigam saber o que o Roberto preparou para nós hoje. É a minha especialidade, é o que eu faço de melhor aqui na cozinha. Churrasco? Mingau, Não, mandioca. não, quase nada. É um delicioso guisado de macaco. Vamos entrar, pessoal? Gente, Vamos fiquem entrar. à Fiquem à vontade, vontade, você dizer. pode entrar aí. Assim que todos tinham jantado e tomado um gostoso banho, Roberto e Jorge reuniram o grupo para um tempo de conversa. Algumas pessoas da equipe fizeram perguntas a respeito do trabalho missionário. Bom, Jorge, Roberto, tenho uma dúvida. Como que se deu o chamado de vocês e como que vocês escolheram esse trabalho em específico? Bom, no meu caso, Pedro, fui desafiado pela palavra de Deus, mais especificamente no livro de Apocalipse, capítulo 21, onde diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. A partir daquele momento, eu me senti um covarde por não compartilhar o Evangelho com aqueles que nunca ouviram falar dele. Por isso, eu me preparei, fiz um treinamento e descobri que Papua Nova Guiné não tinha nada do Evangelho, não conheciam Jesus.
Por isso estou aqui hoje, para apresentar o Evangelho para eles. Caraca, muito desafiador seu testemunho. Mas tem uma dúvida que está me incomodando desde que eu cheguei aqui. E o incrédulo, aquele que nunca ouviu da palavra de Deus, como que ele fica perante Deus? Eu respondo, tá bom. Essa é uma pergunta que muitas vezes nós nos questionamos, só que a palavra do Senhor ela é muito clara. Isso me lembra um texto em Romanos, capítulo 10, verso 17, se eu não estou enganado, que fala o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, qual a situação do incrédulo perante o Senhor? É uma situação de perdido. Sem ouvir da palavra de Deus e sem ouvir do Evangelho de Cristo Jesus, não há outro meio de salvação. Eu também queria muito saber quais são as principais barreiras que vocês têm enfrentado nesse trabalho transcultural. Eu falo, eu acho que acho que a primeira barreira que a gente enfrenta é nós sairmos das nossas casas, né? Sair de onde a gente vem, da igreja, da nossa igreja local, da cidade. Só que eu acho que a principal barreira quando nós chegamos aqui no trabalho transcultural, ou seja, em outra cultura, é a aquisição de cultura e língua. O que é isso? É a gente aprender a língua que o povo fala e também aprender sobre a cultura deles. Então, por que eles fazem o que eles fazem? Então, a gente aprender a língua e a cultura do povo, acho que é o principal desafio e a principal barreira. Jorge, né? Isso. Eu gostaria de saber quais são os teus alvos e objetivos para o futuro aqui nesse trabalho. Legal, Ana, boa pergunta. Os nossos alvos são aquisição de cultura e língua. Como o Roberto bem explicou, nós precisamos dessas ferramentas para poder apresentar o Evangelho de uma forma compreensível ao povo nativo. E, em sequência a esses passos, nossos principais objetivos são a tradução da palavra de Deus na língua nativa e a plantação de uma igreja madura que honra o Senhor. Esses são os nossos alvos e objetivos. Amém. Eu acho que a gente poderia cantar alguma coisa, né? Vocês aqui. Uma sugestão? Aquela música que a gente estava cantando no avião, qual era o nome? A grande comissão. Legal, essa é boa. A gente conhece. O Carlão cantava toda a primeira aula. Gente, alguém toca violão aqui? Não. Tá, eu toco. Vamos lá. Esse aqui dá, hein? Vamos lá? Essa grande comissão, a começar por mim, devemos ir onde o Senhor nos enviar. Eu irei o Evangelho anunciar, demonstrar o seu amor, Jesus, no meu caminhar, no meu falar, testemunhar. Onde existem guerras, destruição, onde não existe paz, as corações
Sekerebacó. Boa. Boa. Sekerebacó. Boa. Boa. Cariaco. Dentro de Sayá? Pessoal, o Jorge está perguntando como que é o nome dele e do seu amigo. Batum Pamangai. Ele custa muito da Eduardo. Ele está dizendo que o nome dele é Batu e o do seu amigo é o Adu. Ela teve em Avé, Coiá, Ana Maneca, ela tem um Gaiá. De onde que vocês vieram e o que vocês querem falar aqui com a gente? Poligão Mandandá. Poligão Tereá. Ansama pra mãe, Querecá, Mamãe, Vecoé. A gente veio de muito longe, mais ou menos uns 2 ou 3 dias dentro da mata fechada. Batum também falou que eles deixaram todo o povo dele sozinho para vir falar alguma coisa com a gente, mas disse aí o que é. Ana Bari. Pajacuepana, Mereca. Pajacuepica, ela tamangueira. O meu povo precisa ouvir a palavra de Deus. Batum está dizendo que ele está aqui porque ele quer levar missionários para pregar a palavra de Deus para o povo dele. Mãe, fui me sacanei, Mereca. Manda pro cuia. Pessoal, o Batum está dizendo que o povo dele precisa ouvir a palavra de Deus. Ele disse que se o povo dele não ouvir a palavra de Deus, todos eles vão para o inferno. Quando ele disse inferno, o Adu começou a pular. Isso na cultura deles quer dizer que ele está com medo, que ele não quer ir para esse lugar. O tá evoluar, me sacanei, Mereca. Tchauá, papai, tchauá, o tá evoluar. Venham comigo, missionários, venham pregar a palavra de Deus para o meu povo. Batu, o Mancá, ele tá na Cariá, Pajaquemã, ele cá, Batu. Nós não podemos ir agora. Tanto eu quanto o Jorge, nós estamos ensinando a palavra de Deus nessa aldeia. A gente não pode parar de ensinar aqui e simplesmente ir para a aldeia de Batum. Eu não parei de saber, cara. Cuia, pamanga, Pajacuepica, ela tamangueira. Tchauá, papai. Me sacanei, Pucuiá. Por que vocês não vêm comigo? Todo o meu povo está indo para o inferno. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Roberto, se nós ligarmos a base da missão lá pro Paulo, lá em Porto Moreira, vê se ele não tem um casal de missionários para enviar para a aldeia do Batu assim. Perfeito. Pode ser? Pode ser. Entendeu? Batu, Batinho Paulo, Caimancá, Porto Moreira, que coisa essa Caimancá? Que até viu que é carião, samba, piramã, querecá, vamos pro Macobai e Maria Leá. Eles gostaram da ideia, fizeram uma sugestão. Eles vão embora agora, daqui a 2 semanas eles vão voltar para saber dos missionários. Já, 2 semanas cá, voleibol, Tereá. Então ficou combinado assim, eles vão embora agora e daqui a 2 semanas eles vão retornar. Até Tucumã, já? Já? Roberto, vamos pegar esse presente. Facão. Vem aí, Jorge. Batu, nadei curar. Adu, cadê curar, ó? Nadei curar. E já? Já. Gente, Indiá, na língua deles, é uma forma de, como se eles estivessem dizendo que eles são muito bem-vindos aqui novamente, como se fosse o nosso tchau. É só levantar a mão direita e falar Indiá. Vamos lá, então. Indiá. Já. Gente, eu não sei se vocês escutaram, o Pedro perguntou pra gente se a gente conhecia Batu e o Adu. Pra falar a verdade, nós nunca tínhamos visto nem Batu nem o Adu, nenhuma vez não sabia. Só para vocês entenderem, quando a gente chegou aqui na aldeia pela primeira vez, a gente sobrevoou toda essa região para fazer um mapa das aldeias que existem ao nosso redor. Então, a gente sabia que existia uma aldeia onde Batu disse que tem, mas nós nunca tínhamos tido nenhum contato com nenhum deles, até o dia de hoje. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu tô muito assustada, impressionada com tudo que aconteceu
tínhamos visto Batum e Adu antes. O que eu creio que aconteceu aqui hoje foi a providência divina para mostrar para vocês as necessidades do campo missionário de Papua Nova Guiné. Isso que aconteceu. Jorge, você acha mesmo que vai ter alguém lá na missão preparado, pronto para vir, para falar da palavra de Deus para eles? A missão, ela tem alguns centros de treinamento missionário. Então, mesmo se tiver alguém disposto, alguém que já tenha se formado, que esteja se formando, e que já está meio que assim, disposto para trabalhar na aldeia de Batum, no Adu, mesmo assim vai demorar um tempo. Vai demorar até eles chegarem ao trabalho. Então, nós não temos como saber se vai ter alguém mesmo. Mas eu não entendo. Eles falaram sobre céu e inferno. Quem que explicou para eles essas coisas? Como que eles sabem disso? Acontece o seguinte, Suzy. Batum e Adu, eles são parentes dos nativos desta aldeia. E os nativos desta aldeia já têm contato com algumas porções do Evangelho. E eles saem daqui para ir à aldeia do Batum e Adu para conversar, para visitar, pescar. E nesses momentos, pode ser que eles acabam completando porções do Evangelho que eles já sabem. Por isso que o Adu ficou tão desesperado quando ouviu a palavra inferno. Ele tem medo disso. Mas o que é que vocês pretendem fazer de concreto em relação a tudo isso? Porque isso não pode ficar assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Olha, algo que a gente pode fazer é falar com o Paulo lá na base da missão, para saber se existe algum missionário, se tem alguém disposto a vir para cá, para pregar para o Batum e para o Adu. Mas eu creio que o que a gente pode fazer, inclusive agora, é obedecer ao Senhor Jesus e rogar ao Senhor da Seara para que Ele envie mais trabalhadores para a sua obra. Então acho que a gente pode tirar um momento agora para orar por essa necessidade, tanto para o Batum quanto para o Adu. Vamos orar, gente? Não é preciso dizer que naquela noite ninguém conseguiu dormir. Todos estavam orando e pensando sobre a cena que acabaram de ver. No dia seguinte, os dois missionários entraram em contato com a sede da missão pelo rádio e relataram tudo o que havia passado. Indagaram sobre a possibilidade de um casal de missionários para a aldeia de Batum e o Adu. Passaram-se alguns dias e os missionários falaram com a missão novamente para obter uma resposta. Vamos entrar em contato de novo com eles para obter a resposta? Pedro, chama as meninas lá, por favor. Beleza. Queridos, vamos lá, a gente vai entrar em contato com eles. Silêncio, por favor, pessoal. Aqui é a base Visório para a base central da missão Novas Tribos. Paulo, qual é a resposta para a aldeia de Batum e Adu? Câmbio. Aqui é a sede da missão Novas Tribos. Queremos informar os missionários no momento. Câmbio. Pede para ele repetir. Sim. Paulo, repita, por favor. Câmbio. É negativo a possibilidade de missionários no momento. Apague. A tristeza era visível no rosto de cada um ao ouvirem a resposta pelo rádio. Um profundo silêncio tomou conta do lugar onde estavam reunidos. Certamente não esperavam por aquela resposta. Passaram-se as 2 semanas e chegou o dia em que Batum e o Adu deveriam voltar. O sol já estava se pondo quando eles, cantando muito alegres, chegaram à casa dos missionários. Bacola, Batum. Bacola, Batum.
Boa. Calhar, Batu, calhar, Batu. Calhão, calhão. Kilimandá e Biritá, depois do diabo? É um prazer tê-los aqui novamente. E como é que foi a viagem de vocês? Até Biptecariá. Como acabar no barinho, olha. A viagem foi boa. E onde é que estão os missionários que vão comigo? Bonã, Belipanã, Paulo, Cuiá, Porto Moresco. Enemancá, Poligon, Tereal. O Jorge está explicando a resposta de Paulo, falando para Batum que não tem nenhum missionário, não tem ninguém para enviar agora. Até pela mão, querer barinho, olha. Como acabar, mandar pro Goiás. Todo o meu povo, eles estão indo para o inferno. Por que vocês não vêm comigo? Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Batu, uma quinineira, uma enencá, mas a candeia, Quereal, Pacubai, Batu. Não tem ninguém, não tem nenhum missionário. E eu e o Jorge, nós estamos ensinando a palavra de Deus nessa aldeia. A gente já disse para eles que a gente não pode sair agora e ir para a próxima. Não me engano, uma cobaia. Eu queria mesmo agora. Pessoal, a gente está explicando para o Batu e para o Adu que não tem nenhum missionário, não tem ninguém para enviar. Mas eles veem vocês aqui e acham que nós estamos mentindo. Por isso que ele tentou pegar o Pedro, achando que Pedro era missionário. Calhar, Batu, uma quinineira, sabe cá, essa candeia, Calhar. O Jorge está explicando para eles que vocês não são daqui. Vocês estão aqui, mas daqui a pouco vocês já vão embora. Vocês só estão aqui para nos ajudar. Batu, uma quinina Pedro, Tamacubaia, Poligon, Tereal. Quando eu te queria não poder pra comer. Quem está olhando para mim, Nino? O Jorge falou que você não é missionário e você não sabe falar nada na língua deles. Batum achou isso engraçado e comentou: como que alguém desse tamanho não sabe falar ainda? Sim, faz sentido, né? Atena, Isaia. Essa é a resposta final de vocês? Atenta, Isaia. Não tem ninguém para entender. Abre aqui em mim. Olha na minha mão. Abre aqui em mim. Olha aqui na minha mão. Ambaré, fuma. Esses graveiros representam todo o meu povo. Ambaré, mangá, pocuie, cuiá. Todo o meu povo está indo para o inferno. Ambaré, padiaco e pica lá tua mangueira. E eles estão indo para o inferno porque eles não ouviram a palavra de Deus. Abre aqui em mim. Olha na minha mão. Abre aqui em mim. Olha na minha mão, missionários. Amambara. Essa aqui é minha irmã. Amambara, padiaco e pica. A minha irmã precisa ouvir a palavra de Deus. Padiaco e pi, um emenerecá, maca. Se ela não escutar a palavra de Deus, a pocuie, ela vai para o inferno. Abre aqui em mim. Olha na minha mão. Abre aqui em mim. Olha na minha mão, missionários. Essa aqui é minha feiticeira. Padiaco e pica. Minha feiticeira precisa ouvir a palavra de Deus. Padiaco e pi, um emenerecá, maca. Se ninguém falar a palavra de Deus para ela, pocuie. ela vai para o inferno. Abre aqui em meia. Olha na minha mão. Abre aqui em meia. Olha na minha mão, missionários. A mão sai. Essa aqui é minha esposa. A mão sai, padiaco e pica. A minha esposa precisa ouvir a palavra de Deus. Padiaco e pica, um emenerecá, maca. Se ela não ouvir nada da palavra de Deus, ela vai para o inferno. Abre aqui em meia. Abre aqui
Deus. Mas já bebi o homem, calma, cara. Se ninguém fala a palavra de Deus para ele, ele vai para o inferno. Abre aquele meia. Olha na minha mão. Abre aquele meia. Olha na minha mão, missionário. Olha o Adu. Esse aqui é o Adu. O Ana, o Adu, vai dar pica lá. O Adu precisa ouvir a palavra de Deus. Vai dar o homem, calma, cara. Se ninguém falar a palavra de Deus pro Adu, A pouco foi ele. Não, foi eu. o Adu vai pro inferno. Abre aquele meia. Olha na minha mão. Abre aquele meia. Olha aqui na minha mão. Ambareço tu manda. Esse aqui é todo o meu povo. Ambarei pra te pica. Todo o meu povo precisa ouvir a palavra de Deus. Então, nessa candeia, menegar. Por que vocês não vêm comigo? O Itaú nessa candeia, menegar. Por que vocês não vêm comigo? Ambarei pra te o homem, calma, cara. Se ninguém falar a palavra de Deus pro meu povo, A pouco ele. todos eles vão pro inferno. Fala para ele que eu gravei tudo que aconteceu aqui. Eu vou contar tudo isso na minha igreja. E eu prometo que eu vou me preparar e vir falar da palavra do Senhor para o povo dele. Mantum, Batian Pedro, Menecar. Essa candeia, Menecar. Jorge, fala pra ele que eu tirei foto de tudo que aconteceu aqui. Eu vou levar essas fotos pra minha igreja e eu vou desafiar pessoas. Só que eu também me comprometo a me preparar pra poder voltar e falar da palavra de Deus pra esse povo. Mantum, Batian, essa candeia, Menecar, Macá. Pita e Careato. Eu nem sei o que dizer. Eu me sinto imensamente envergonhada por não ter feito nada por eles. Eu tenho certeza que nós nunca vamos nos esquecer de tudo que vimos e ouvimos aqui.
E assim, Batu e o adulto voltaram para a sua aldeia sem um missionário para lhes falar de Deus. A maioria daqueles jovens, após ter voltado para seus lares, ingressaram em um dos institutos bíblicos da missão Novas Tribos. Vários deles são missionários atualmente. Deus também ouviu a oração daqueles jovens, pois hoje já existem missionários trabalhando na aldeia de Batu, embora ele tenha morrido sem conhecer o Evangelho. Esta aldeia já ouviu a palavra de Deus, porém existem cerca de 7.000 tribos no mundo que ainda não ouviram nada acerca de Jesus Cristo. Agora vamos passar um clipe com fotos que foram tiradas naquele exato dia. Como eu disse, essa peça retrata um fato ocorrido em 1984. Cada vez que eu abrir a minha boca, a equipe de jovens cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos,
sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. A palavra de Deus chamou Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, seja tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. esses são os gravetos. Esse é o meu querer. Ele, como Sim, Senhor, o chefe, o líder do seu povo, ele levava esses gravetos para proteger o seu próprio povo. eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Essa é a voz do André. I'll take this service back. I need you on it. I will. And I'll show them to my people. He was pleading for people to give us some sense about Christ. Esse André, ele voltou e falou para aquele povo. These represent the people that are going to hell because we don't have enough people to send out. O clamor de Batum. Essa peça, ela mexe com os corações, mas ela conduzirá aqueles que têm ouvido a voz de Deus. Eu fico me perguntando, será que precisa haver um clamor de Batum? Será que realmente precisa um Batum bater a sua porta? Será que precisa alguém bater em sua porta pedindo
para ouvir do Evangelho? Será? Eu nunca conversei com aquele jovem, era jovem, agora já deve ser um senhor, o André, que ouviu o clamor de Batu. Estava lá e presenciou toda aquela cena. Eu creio que o clamor de Batu, o choro do Adu, o emocionou, como podemos ter ouvido aqui na sua voz, trêmula, uma voz emocionada. Mas até onde iria esta emoção? Até onde iria na vida do André esse clamor? Será que seria realmente o clamor de Batu que o conduziria a voltar para aquele povo e pregar o Evangelho? Eu creio que o clamor em si do Batu poderia passar, a emoção poderia ir embora. Mas eu creio que o que levou o André a voltar foi que ele passou a ouvir outra voz. Não mais o clamor de Batu. Ele passou a ouvir a voz de Deus, a queimar o seu coração. E foi o Senhor, o nosso Deus, que o levou de volta. Porque eu me pergunto, será que eu só vou me mover se eu ouvir um clamor de Batu? Ou será que eu só vou me mover a fazer algo aqui em Monte Serra se um anjo descer do céu, bater em minha porta e dizer, vai? Porque o Senhor Jesus foi bem claro depois que ressuscitou, e antes de voltar para o Pai, Ele disse para seus discípulos, Ele disse para eles, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Para um discípulo do Senhor Jesus, basta o que Ele diz. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso ouvir o choro do Adu, porque o clamor do Adu não vai sustentar você lá. A emoção que você sente ao ouvir o clamor de um povo sem Deus vai passar. Mas aqueles que continuarem ouvindo a voz de Deus vai andar, vai perseverar, vai lutar e vai vencer a luta, a oposição. Oposição essa que às vezes vem de vozes próximas a gente. Oposição que às vezes se levanta de dentro de nós mesmos, nosso próprio coração. Eu pergunto, qual é a voz que você vai ouvir? Qual é a voz que vai mover os seus pés? A voz da emoção, do seu coração, dos seus amigos, aqueles mais achegados, que também têm uma direção para a sua vida. Mas você começa a ouvir a voz de Deus. E começa a perceber que a voz de Deus ao seu coração está diferente da voz que você sente e ouve, vinda do seu próprio coração, ouvindo de pessoas próximas. E é perigoso, muito perigoso, quando deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir outras vozes. Quando a voz de Deus, ela não é a primeira em nosso coração, não é ela que vai determinar as minhas decisões, as minhas atitudes, se torna muito perigoso. Mas a palavra de Deus não diz lá em Provérbios 15:22 que no muitos conselheiros há êxito, há vitória? Sim. Mas nós temos que colocar à luz da voz de Deus, à luz da palavra de Deus, o que os muitos conselheiros falam. Você não pode ficar se escondendo atrás do que conselheiros estão falando para você, porque nós temos que ter discernimento, sabedoria, porque a palavra de Deus é a autoridade máxima na minha vida. Então, se eu ouço muitos conselhos, às vezes de pessoas amigas, pessoas próximas, mas
Peraí, mas está diferente do que Deus falou comigo. Está diferente do que está na palavra de Deus. A quem você vai ouvir? Eu estava já tarde refletindo um pouco mais do que iria usar para introduzir a mensagem, que ainda não é a mensagem, porque o pastor disse que ele queria até 50 minutos de mensagem após a peça. Então, vou tentar ser fiel e usar os 50 minutos. Normalmente a gente usa só uns 15 minutos depois da peça, porque o povo já fica cansado, querendo ir embora. Mas o pastor disse de 40 a 50 minutos. Cuidado com qual voz que você está ouvindo. Então, hoje à tarde eu estava ali pensando, eu lembrei da história de Saul, quando Saul estava perseguindo a Davi. No livro de 1 Samuel, capítulo 24, quantos estão com a Bíblia aí? Estou numa igreja, eu espero que na igreja as pessoas tenham Bíblia. Muito bem, isso aí. Abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 9 e 10. Esse capítulo retrata aquele momento em que Saul entrou numa caverna para aliviar o seu ventre e ficou totalmente vulnerável. E Davi estava lá dentro com os seus homens. E Davi tinha uma grande oportunidade. As circunstâncias, olha as vozes, as circunstâncias estava mostrando a Davi, é agora, é a hora de você se livrar do seu grande inimigo. Mas Davi não fez isso. Davi não fez isso. E depois, quando ele se revela a Saul, no versículo 9 e 10, ele nos fala algo muito interessante, que nos leva a concluir o que estava movendo Saul para perseguir a Davi. No capítulo 24 do profeta Samuel, 1 Samuel 9 e 10 diz assim: Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje, os próprios olhos de Saul viram hoje. 24, versículo 10: Que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Alguns disseram que eu te matasse. Davi está falando para Saul: alguns do meu povo, alguns dos homens que andam comigo, alguns que são dos homens de minha confiança, que querem o meu bem, eles disseram para mim para matar você. Era a voz que Davi ouviu. Mas Davi fala para Saul: por que você está ouvindo os homens que andam contigo, os seus oficiais, esses homens que ficam te bajulando? Por que você está ouvindo eles? Se hoje ficou claro que eu quero o seu bem. A propósito, desde o primeiro dia que eu entrei no palácio para tocar harpa, para apaziguar você, está provado que eu quero o seu bem, Saul. Mas você está ouvindo outros, e você começa a me perseguir. Então alguns disseram para que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, olha a voz que Davi ouvia: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Até que Deus deixe claro para mim que eu tenho que fazer isso, eu não vou fazer. Versículo 4 e versículo 5 do mesmo capítulo disse: naquele momento em que eles estavam na caverna, os homens então viram aquela circunstância, os homens de Davi. Versículo 4 diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse. Olha os amigos de Davi, ainda usou o nome do Senhor. Hoje é o dia do que o Senhor te disse. Usou o nome do Senhor. Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e faleais o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Não fez exatamente o que os seus amigos mandaram fazer. Versículo 5: sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração. Parece que ele estava quase se deixando levar pelo que seus amigos estavam dizendo. Mas o seu coração apertou por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele lembrou-se de que Saul era ungido. Então ele estava diante do que Deus tinha dito, do que Deus tinha falado, que não era para tocar no ungido do Senhor. Você pode pensar, mas ele estava reprovado. Mas Deus não deixou claro para Saul, para Davi,
que ele deveria matar Saul. A propósito, o Senhor deixa bem claro que a vingança cabe a ele. Deixe com ele, deixe com o Senhor. Não temos que vingar os nossos inimigos. Queridos, é muito importante você saber qual voz você vai ouvir, porque às vezes as circunstâncias vão deixar claro para você o que você vai fazer, só que você tem que colocar, o servo do Senhor, ele sempre vai colocar à luz da palavra de Deus o que ele tem que fazer. Porque mais para frente, no capítulo 26 do profeta Samuel, é nos apresentado, parece que tudo de novo aqui com Davi e Saul. No capítulo 26, versículo 8 e 9, parece que repete a cena, que Saul mais uma vez ficou vulnerável na mão de Davi. Aí você pode pensar, nossa, parece tudo igual, mas não é. Não é tudo igual, porque é a segunda vez que a circunstância parece estar levando a tomar uma decisão. Parece que pela segunda vez acontece a mesma situação. Saul está vulnerável. E qual é a leitura que os homens de Davi fazem? O Abisai aqui fala Davi no versículo 8: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo golpe, Davi. Deixa comigo. Você não quer sujar sua mão? Deixa comigo. Versículo 9, Davi, porém, respondeu a Abisai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Parecia uma cena igual se repetindo, mas não é, porque era a segunda vez. Isso daria força para ele dar ouvido às vozes dos seus amigos. Está claro, Deus quer. Como que está claro se Deus quer? Não são as circunstâncias que têm que determinar as suas decisões.